Muito bem, irmãos. O nosso estudo hoje, ele é tirado dessa última frase que tem aí no versículo 10. Quando Daniel, então, ele sabendo daquele édito, né, ele vai para a casa dele e é dito aqui que ele abre lá, está com as janelas abertas, por 3 vezes o dia ele orava ao Senhor, mas tem um finalzinho aí que diz o seguinte, aqui, versículo 10, que dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então hoje eu queria falar dessa mania que o Daniel ele tinha de orar, esse hábito, que além desse hábito de orar, nós vamos ver pelo menos mais 2 hábitos maravilhosos de Daniel aqui, mas principalmente esse hábito de orar. Lembrando isso, né? A importância de um cristão praticar hábitos baseados na promessa de Deus. Nós vamos perceber que esses pequenos detalhes do versículo 10 não era uma coisa que estava baseada na cabeça do Daniel. Aquele costume dele, na verdade, tinha a ver com promessas dentro da palavra de Deus. Às vezes, nós, irmãos, a gente pega uns hábitos feios, às vezes, umas coisas esquisitas, né? E uns que são bons, que são bonitos. E, sem querer falar muito dos feios, né? Mas tem hábito que é bom, né? Tem um hábito que todo mundo agradece, quando você pensar assim, né? Por que será que nós aqui, os brasileiros, a gente toma banho todo dia, né? Porque isso aqui não é uma coisa que veio lá da Europa. Não vai pensar que veio lá daqueles outros. Não, de jeito nenhum. Isso é um hábito, meus irmãos, que veio dos índios. É os índios que tomavam banho todo dia, né? Nós só aprendemos com os índios e começamos, então, né, a tomar banho todo dia também. Eles trouxeram alguns hábitos maravilhosos para a gente, como, por exemplo, né, você tomar esses remédios medicinal é deles também, né? E o cearense, ele agradece porque o hábito de dormir na rede, ter rede, é dos índios também. Então, assim, né? Você pode, quando você estiver deitado numa rede assim, você já agradece, fala assim, ó, eu vou agradecer aqui esse bom hábito que veio dos índios. Agora, nós fazemos as coisas assim de uma forma mecânica e nós nunca paramos para pensar se aquilo tem uma base espiritual ou se não tem uma base espiritual, se aquilo precisa melhorar ou não, se aquilo me aproxima de Deus ou não. Perguntando, né, sobre alguns hábitos das crianças ali na escola bíblica, eles falaram algumas coisas, mas teve um, né, que disse assim, olha, eu tenho o hábito de ouvir música. Eu pensava que isso ia aparecer no hábito, mas de repente isso nos leva a um leque, né? Como assim? Você tem o hábito de ouvir música? Sim. Você sabe que isso pode tanto te aproximar de Deus, como pode o quê? Te distanciar de Deus. Pode afastar você de Deus. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Porque vamos dizer que a pessoa gosta tanto de música, que ele esquece até de ler a Bíblia. Que ele gosta tanto de música, que ele não vai nem ajudar o pai dele e a mãe dele a limpar a casa. Ou ela, né? Você percebe que um hábito, se ele tiver uma base no homem, ele pode não ser espiritual, como aqueles hábitos que nós devemos criar, porque são ensinados na palavra de Deus. E seria uma coisa maravilhosa que cada crente ele pudesse estabelecer como um alvo na vida dele. Você começa a fazer quando você pensa que não, você está fazendo sempre. Você sabia que vir à igreja é um hábito que o cristão ele acaba tendo na vida espiritual dele? E que muitas pessoas, né, mesmo que se falam crentes, eles não vêm para a igreja. Por quê? Você pode não imaginar que possa ser essa a resposta, mas ele não se habituou a estar na casa do Senhor por algum motivo. Ou ele se afastou, depois ele criou o hábito de não estar mais na casa do Senhor. Veja como é importante você criar hábitos espirituais na sua vida. Vamos olhar aqui a história do Daniel, porque a gente tem aqui, meus irmãos, essa vida do Daniel, que é uma vida observada, uma vida aprovada. Na semana passada, ele foi exaltado, vimos isso, mas quanto tempo durou a exaltação dele? Rapidamente.
O rei foi lá, vestiu ele bem, colocou um colar no pescoço, falou: olha, agora é o terceiro no reino, mas passou horas, o rei já morreu. O reino acabou, ou seja, até o regime mudou. Veja que apesar da mudança de rei, apesar da mudança de regime, essa vida que é observada, ela é também aprovada. E Daniel, ele é um caso único, meus irmãos, assim muito, mas é difícil você encontrar um personagem na Bíblia como o de Daniel, que ele passa por 5 reis, ele passa por 2 regimes, por 2 impérios, né? O Império Babilônico, o Império Persa, ele vive nos 2 impérios, né? E ele é engrandecido por 3 reis, engrandecido por 3 reis. Por 5 vezes ele é engrandecido. Ele é engrandecido no capítulo 1, ele é engrandecido no capítulo 2, ele é engrandecido no capítulo 4, ele é engrandecido no capítulo 5, e aqui ele é engrandecido. Veja, o rei decidiu colocar 120 governadores. Olha, o reino está sendo instalado, você tem que pensar assim, o Império Persa está sendo instalado, vamos colocar 120 governadores, e 3 pessoas para cuidar dos 120, Daniel era um dos 3. E aí você vê um outro detalhe, é que dos 3, aqui no versículo 2, né, versículo 3, o Daniel, ele se sobrepujou, ele se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então passou pela cabeça do rei dizer assim: agora eu vou colocar um líder sobre esses 3, e então ele vai ser líder dos 3 e dos 120, é isso que eu vou fazer. E eu vou colocar o Daniel como líder de todos os meus governadores. Quando os amigos ali, que eram os amigos, né, até aquele momento, os outros 2 que estavam ali, o rei está querendo colocar o Daniel acima de nós. Não, isso não vai ficar assim não. A maldita inveja, os ciúmes maldito. Então eles decidiram que iam dar fim na vida do Daniel. Não bastava só destruir ele assim em palavras, era preciso dar fim ao Daniel. Mas aí você lê o capítulo 4, o versículo 4. Eles não conseguiam achar um defeito, uma culpa sequer naquele homem chamado Daniel. Ele não tinha vício nem culpa. E agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai acusar esse Daniel aí? Aí teve um deles lá que teve uma ideia, eu considero essa ideia brilhante. Olha, só tem um jeito de prejudicar o Daniel. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma lei que vai contra esses costumes malucos aí que ele tem, que só ele tem. De nós aqui é só ele que tem. Nós vamos fazer uma lei que ninguém pode orar, fazer uma petição, a não ser para o rei por 30 dias. E ele tem essa mania aí de 3 vezes por dia, se tacar de joelho aí naquele quarto dele lá, ficar clamando, suplicando a Deus, né? Ele não vai deixar o Deus dele. É aí que nós vamos pegar ele. Então eu digo que é uma ideia brilhante, porque eles tinham certeza absoluta que o plano ia dar certo. Sabe por quê? Eles contavam com a fidelidade do Daniel. Uma coisa raríssima. Imagine isso. O inimigo contando com a fidelidade. Ele não vai deixar de orar para o Deus dele. E quem orar para um Deus ou alguma pessoa, alguma petição que não seja para o rei, vai ser lançado na cova dos leões. Ele já está na cova dos leões. Essa é a história que nós estamos estudando, irmãos. É isso que está acontecendo. Então, qual que é o segredo do sucesso do Daniel aí? Aqui no versículo 3, está dizendo assim, lá no meio, porque nele havia um espírito excelente. E como a gente pode explicar aí esse espírito excelente? Como é que você explicaria o espírito excelente de Daniel? Pensando, meus irmãos, em toda a Bíblia, eu olhei, observei, eu disse, como é que nós chamaríamos esse espírito excelente hoje? Talvez nós diríamos assim, esse homem é um homem cheio do Espírito
cheio do Espírito Santo. Os frutos do Espírito estão expressos ali, naquela vida cotidiana. Veja, desde o começo, meus irmãos, quando ele é arrancado da família dele, roubado e tirado, imagine você ser amarrado e ser levado 1000 quilômetros andando, e daqui para Brasília andando, amarrado de pés, um gancho no nariz. Imagine uma situação dessa aqui, e você vê que ele não fica com raiva de ninguém, ele não passa a odiar ninguém por causa desse contratempo tão grande que ele recebe na vida dele quando ele é menino. Aí, quando ele é jovenzinho, tem aquela decisão, né? Vem aquela comida imunda da idolatria lá, ele toma uma decisão, ele fala assim, não vou me contaminar, né? Esse é um homem cheio do Espírito Santo, que ele não tem ódio, não tem ressentimento no coração. Ele, meus irmãos, ele não quer se contaminar com as coisas desse mundo. Aí eu falei 5 vezes exaltado, 5 vezes engrandecido pelos homens. Às vezes a gente fica feliz, de algum elogio, alguma coisa, pronto. Às vezes um elogio, você estraga aquela pessoa para o resto da vida. Tem muita gente que se estraga por causa de um elogio, né? Se sente maior do que os outros, se sente grande. Quando esse homem, meus irmãos, ele foi comprado por um engrandecimento, nunca, meus irmãos, quando ele era engrandecido, ele nunca se exaltava, nunca se achava melhor do que ninguém. Quando tentado pelas riquezas, ele não se vendeu, né? E quando ele estava em perigo, seja no capítulo 2, quando ele estava em perigo, aqui, no capítulo 6, o que ele faz? Ele ora, ele se entrega completamente a Deus. Então, meus irmãos, a vida espiritual dele era visível pelas pessoas que amavam ele. Lembra da declaração da rainha no capítulo 5? Olha, vocês têm um homem aqui que ele tem um espírito excelente. Foi ela que disse isso a primeira vez. Esse homem tem o espírito dos deuses santos. Esse homem aí é cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de conhecimento. Ela colocou ele lá em cima. Nabucodonosor também vivia falando bem dele, meus irmãos. Eram pessoas que amavam o rei. Agora, o inimigo está dizendo, olha, esse homem, para a gente pegar ele, tem que colocar ele contra Deus. Aí nós pega, porque ele vai ficar com Deus. Ele não vai ficar com a gente, né? No nosso pecado. Ele vai escolher Deus sempre. Então veja, o melhor elogio você pode pegar até do próprio inimigo, né? Que nós temos aí no versículo 4. Olha, eu vejo 4 características, né? Muito abençoada aqui na vida de Daniel. E rapidamente eu queria repartir com vocês, né? A primeira é a fé do Daniel. Ele tem fé em Deus. Como é que nós podíamos resumir essa fé em Deus de Daniel? Ele acreditava que o que Deus disse e diz que é certo, era certo para ele. Você quer saber se uma pessoa tem fé em Deus? Olha isso. Tem muito crente, meus irmãos, que aquilo que é certo para Deus não é certo para ele. E ele diz que é crente, que ele tem fé em Deus. É uma mentira. O que é certo para Deus vai ser certo para aquela pessoa. Como Daniel, ele tem que navegar em ondas contrárias do mundo. Fé é isso. É você realmente poder olhar para Deus, crer em Deus e na palavra de Deus. Olha, o que Deus disse que é certo, para mim é certo. Isso mostra, meus irmãos, que você crê nesse Deus maravilhoso da Bíblia. A cada provação a sua fé aumentava, porque a sua fé era a fonte secreta, meus irmãos, daquelas boas condutas que ele tinha. Outra coisa é a sua humildade. Nós falamos um pouco sobre isso, né? O cativeiro endureceu ele? Não. Os elogios exaltaram ele? Também não, né? Ele prefere mostrar a fé do que ficar falando para todo mundo que ele tem fé. É diferente. Imagine que tem pessoas que ficam falando que tem fé. Não, você tem que mostrar que você tem fé. E você vai fazer isso de uma forma humilde, como Daniel, ele fazia, né? Imagine o seguinte, na Babilônia, ele foi um dos principais. E também aqui na Pérsia, ele é o principal. Essa que é a verdade.
ele é o primeiro-ministro. Lá na Inglaterra tem rei. O que o rei faz? O rei não faz nada. Mas o primeiro-ministro, ele faz muita coisa. Então, nós não temos, irmãos, uma coisa de boa obra, seja de construção, seja de legislação, seja qualquer coisa escrito que Daniel tenha feito. E ele deve ter feito muita coisa, mas muita coisa. Só que quem está escrevendo esse livro é Daniel. Então ele não está preocupado em falar quem ele era, mas ele está preocupado em falar, sim, meus irmãos, as coisas que aconteciam com ele. É diferente. Ele sempre está em questões difíceis, ele está nos ensinando como vencer questões difíceis. É muita humildade da parte dele. E aí também a constância dele. O cativeiro dele durou mais do que qualquer um dos profetas. Então, se a gente pensar, durou 70 anos o cativeiro, pois é, acredite, ele passou 70 anos no cativeiro e ainda permaneceu na Pérsia depois do cativeiro. Então ele teve fé, né? Você vê ele orando para Deus aqui no capítulo 6, ele deveria ter uns 70 anos de idade. Agora você vê ele orando lá no capítulo 2 com os amigos dele, ou no capítulo 1, quando eles estão em comunhão ali, com certeza orando a Deus, você vê o quê? Você vê uma constância, aquela mesma fé, aquele mesmo amor, o mesmo temor a Deus. Acho que não me lembro onde que eu disse isso, né? Mas eu li uma vez, irmãos, do Macintosh, uma frase que eu nunca vou esquecer. O Macintosh, ele falava assim sobre a vida do Abraão. Quando o Abraão está levando o filho dele para ser sacrificado lá no Monte Moriá, ele disse que uma coisa é você crer a princípio, outra coisa bem diferente é você continuar a ter aquela mesma fé através dos anos. Olha a diferença. Aqui, irmãos, o Abraão, Deus fala, sai da tua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mandar. Ele vai, né? Só que passou muita coisa, ele já sofreu muito, ele já teve muitos problemas, e agora aqui ele tem um filho tão desejado, Deus pede o filho dele, e ali ele se torna mesmo, meus irmãos, o verdadeiro homem de fé, através daquela obra que ele faz. Então, o que nós podemos ver? Que a fé dele foi uma fé constante, do começo ao fim. Tem pessoas que levantam a mão, que diz que aceitou Jesus Cristo e coisa e tal, né? Mas que fé é essa que vai se apodrecendo pelos dias? Então ele tem fé, ele tem humildade, ele tem constância e ele tem coragem. Agora, os amigos dele foram convidados a fazer o que é errado. Preste atenção nisso, né? Tem diferença com Daniel. Ei, vocês adorem aquela estátua de ouro, todo mundo se ajoelhando quando tocar a música. Então eles foram convidados a fazer o que é errado. O Daniel não. O Daniel, ele foi o quê? Ele foi assim, você está proibido de fazer o que é certo, né? Você não vai fazer aquilo que é certo. Os amigos eram, faça ali, essa coisa é errada. Agora aqui é diferente. Você não faça essa coisa certa. E aí, meus irmãos? A gente pensa que é mais fácil a outra do que essa. A gente vai ver que não é assim, não. Você vai perceber isso, né? A gente precisa ter muita coragem para fazer o que é certo, quando todo mundo acha que é errado. Olha, nós estamos vivendo num mundo difícil. Espiritualmente, o mundo nunca foi tão difícil quanto agora. A gente pode dizer que materialmente já foi mais difícil. A gente pode dizer que humanamente, por causa das perseguições, já foram mais difíceis. Mas eu digo que espiritualmente, nunca foi tão difícil uma pessoa fazer o que é certo como agora. Porque a lei vai mandar você não fazer aquilo que é certo. E se você fizer aquilo que é certo, você pode ser preso. Você pode ser condenado. Você pode ter a sua cova, a cova dos leões, por fazer aquilo que é certo. Tem que ter coragem para fazer o que é certo. Pedro e João estavam pregando o nome de Jesus, aí foram lá capturados, presos por conta disso, e o sacerdote olhou para eles e disse, olha, vocês estão proibidos em pregar e falar, ensinar no nome de Jesus de Nazaré.
E eles disseram, ah, é? É. Pois saiba de uma coisa, se vocês soltar a gente vai pregar. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós vamos fazer o que é certo. Queridos irmãos, Daniel nos ensina a ter coragem de fazer o que é certo. Mostrar a nossa fé em fazer o que é certo. Qual que é o desafio que o Daniel tem aqui? Olha, o desafio, aparentemente, é o mais fácil de toda a Bíblia. Como a gente diz aqui, olha, não tem nenhum mar vermelho para abrir, correto? Não tem um gigante para enfrentar, nada disso. Não tem uma muralha para destruir, é verdade. A única coisa que ele tem que fazer é não orar, né? Então está ali. Olha, e aí? Isso aqui parece ser muito mais fácil do que abrir o mar vermelho. Não, meus queridos irmãos, parece que é. A gente vai ver que não é, não é? Então, continuando aqui, né? Era apenas ele não conversar com Deus por 30 dias. Olha, você não pode orar por 30 dias, é só isso, tá? A tua aprovação é o seguinte, você não vai orar por 30 dias. Estava brincando com os irmãos aqui na escola bíblica, o seguinte, né? Que uma lei para o Daniel não orar por 30 dias. Tem crente que sem lei nenhuma fica sem orar muito mais do que 30 dias. Imagine se tivesse uma lei. E qual que é a atitude de Daniel quando sai essa lei? Ele podia reclamar, bater o pé, mas ele tinha o costume de reclamar, de bater o pé e ficar xingando, brigando, esmurrando parede, se levantando contra a autoridade. Talvez alguém ia postar um monte de coisa. Se ele tivesse no tempo de hoje, se o Daniel tivesse, eu vou postar aqui que eu estou contrariado, eu vou postar aqui. Tá, não é? Meus irmãos, olha, reclamar também é um hábito, é um péssimo hábito. Ele podia ter feito isso, mas não. Aí é que entra o versículo 10. O que ele faz? Vamos ler de novo juntos o versículo 10? Você está sem Bíblia aí? Está aqui o versículo 10. Ao saber que o decreto estava assinado, ele foi para casa, entrou no seu quarto, abriu as janelas, viradas para Jerusalém, e como de costume, se pôs de joelho 3 vezes ao dia para orar e agradecer o seu Deus. O que o Daniel fez quando ele tinha um decreto proibindo ele para orar a Deus? Sabe o que ele fez? O que ele sempre fazia, o que era o seu hábito fazer. Ele sempre fazia isso, ou seja, ele continuou fazendo aquilo que é certo. Era o hábito dele fazer aquilo. Então, tem uma lei aí contra. Bem, eu não posso mudar a lei, mas não é por causa da lei que eu vou mudar o meu amor, a minha fé pelo meu Deus. Então, a gente vê 3 costumes aqui, eu queria mostrar para vocês. O primeiro costume, meus irmãos, é esse de não se abalar. E tem crente que se abala muito facilmente. Conforme a circunstância muda, é que nem maré, sabe? Vai subindo, vai descendo, ou como as ondas do mar, como fala o livro de Tiago, vai se agitando, sabe? É uma coisa inconstante. Se abala, qualquer coisa. Se acontecer uma coisa na família, ele se abala, se afasta e coisa e tal. Se acontecer alguma coisa no trabalho dele, pronto, quem vai pagar a conta é Deus mesmo, né? Se acontecer alguma coisa na igreja, então pronto, também vou me afastar e coisa e tal, né? E deixa eu dizer, isso aí é costume, sabia? É um costume. Então a pessoa se abalar com qualquer notícia ruim que aparece, Daniel, ele não se abala, meus irmãos. Ao saber que o rei decretou, assinou esse decreto, o que ele faz? Ele vai para a casa dele, era hora de ir na casa dele, né? Era hora do quê? Era a hora da oração. Mas não tem um decreto contra a oração, mas é minha hora de orar. Você não se abala, né? A irmã Edith
de Oliveira Batista, a membra lá de Galha, ela tinha esse salmo que ela recitava muito. Ela dizia: o justo é como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Cuidado com esses abalos, cuidado, porque pode ser um hábito ruim que você tem. E você tem que criar o hábito de ter essa paz. Olha, da onde que ele tirou esse hábito? A promessa que Deus fez no livro de Jeremias, no capítulo 29. Olha, no livro de Jeremias, capítulo 29, vamos dar uma olhadinha. Eu vou pedir para os meninos lá, colocar no capítulo 29, versículo 4 em diante, só para vocês verem da onde saía os costumes de Daniel. Estava baseado na palavra de Deus. Esse costume de não se abalar era promessa de Deus para a vida daquelas pessoas que seriam levadas para a Babilônia. Então, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 4, deixa eu marcar aqui, para mim não perder o meu aqui também, e vou voltar aqui na palavra de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, para quem? A todos os do cativeiro, pode ser mais rápido aí, vamos lá, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então ele já estava lá, tá? Essa palavra era para Daniel: eu fiz vocês ir para a Babilônia, tá? Tá bom, daí continua, façam casa, habitai, plantai jardins, comei do seu fruto, toma mulher, gera filhos, filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, que mais? Dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, que mais? Multiplicai-vos, não diminueis ali, continua, procurai a paz da cidade. Está vendo? Olha, procura a paz, para onde vos fiz transportar em cativeiro, até aí, tá? Então, procure a paz da cidade, para vocês poderem viver em paz, procure essa paz. Meus irmãos, quando ele está ali entrando na casa dele, o mundo parece que está caindo na cabeça dele, ele está entrando na casa dele, ele está em paz. Oh, meus irmãos, o fruto do Espírito é amor, que mais? Paz. Se a gente que é um cristão e dizemos que somos cristãos de verdade, se não tiver paz, como é que eu vou transmitir paz para os meus filhos? Se você ser mandado embora do seu trabalho, você vai chegar em paz em casa? Se você tiver uma briga lá com alguma coisa que aconteceu, alguém te acusou, tal, você vai ter paz? Você vai ensinar o quê? Então ele está em paz. Você precisa ter o hábito da paz. Para que a tua família tenha paz, você tem que estar em paz. Sabe? Eu estava vendo um jornal esses dias, jornal não, uma coisa, e o pastor lá estava ensinando, que o pai da criança chegou e falou assim: pastor, o senhor tem que orar para esse menino meu aqui, esse menino tem o capeta, esse moleque é endemoniado, uma bagunça, briga na escola, briga não sei onde. Aí, não, ele não tem capeta não tem demônio não. Não? Não. Ele só não tem educação mesmo. E falta para ele educação, pai. Um pastor desse vai ser odiado o resto da vida. Foi assim, que coragem, Deixa eu dizer, irmãos, se você transmitir paz para os seus filhos, eles vão viver em paz. Eles vão ter paz dentro da igreja. Eles vão se sentir bem dentro da igreja. Então, crie esse hábito de ter paz. A segunda coisa, irmãos, que ele tem esse hábito, é o costume de manter as janelas abertas. Agora eu peço para os irmãos abrir lá em 1 Reis 8:48. Abram lá em 1 Reis, capítulo 8, e versículo 48. Deixa eu dizer, manter portas abertas aqui, a janela aberta, é o que está escrito no versículo 10. O que acontece? Aí vem aquela notícia que você não queria ouvir. Aí a moça está namorando o rapaz, ou o rapaz está namorando a moça. Aí a moça não gosta mais dele, ele não gosta mais dela, então não pode casar. Aí fala, está acabado. E acontece o quê?
Lá vem aquela pessoa, ela se fecha, ela se tranca dentro dela. O Elias tinha esse problema. O Elias não gostava de ser contrariado. E aí ele se enterrava, meus irmãos, escondido em algum lugar, querendo morrer. Até querer morrer, ele tinha esse problema. Então, como é que a gente resolve nossos problemas? Se trancando dentro de casa, se fechando. Também não vou conversar com mais ninguém, né? Como eu falo, a igreja sempre paga o pato. Também eu não vou mais para a igreja. A pessoa já vai assim, né? Ainda mais, estava falando de namorado ou namorada, ainda mais se o namorado for da igreja. Aí que não vai mesmo, né? Aí que a coisa fica feia. Veja, irmãos, o fato dele abrir a janela lá quando ele vai orar, aquilo significava que as portas da esperança, das promessas de Deus, elas estavam abertas no coração dele. A gente vai entender isso lendo esse versículo aqui em 1 Reis, capítulo 8, né, e versículo 48. Está aqui, né? Vamos lá, 1 Reis, capítulo 8 e versículo 48. Eu pedi aí para os meninos, né? Eles vão colocar para a gente aqui. Esse versículo aqui mostra que era uma promessa de Deus, né? Quando você está falando aqui, se vocês se converter de todo o seu coração, de toda a sua alma, eles tinham pecado, né? Vamos dizer que vocês pecaram e eu mandei vocês para longe, é o que aconteceu. Mas se vocês se converter, né, e confessar, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, pode pular, e orarem a ti, para o lado da sua terra que deste a seus pais. Ou seja, quando você estiver longe aqui desse país por causa do pecado de vocês, e vocês orar apontado para Jerusalém. O que é a promessa aqui? Né? A promessa é o quê? Pode mudar aí, né? Para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei o meu nome, no caso Jerusalém, ouve então nos céus assento da tua habitação. Ouve, Senhor. Então, olha, Deus, meus irmãos, Ele ratificou essa oração. É por isso que os israelitas, eles sempre em deportação, eles abriam a janela na hora da oração e oravam virados para Jerusalém. Por quê? Tinha a promessa de Deus que Deus ia ouvi-los e mudar a sorte deles. É o que está escrito no texto. Eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou mudar essa pena de vocês. Ô, irmãos, que hábito maravilhoso é ter uma janela aberta. Abra as janelas, não feche. O inimigo é um fechador de janela de esperança, de alegria, de promessa de Deus. O inimigo não quer que você realmente creia nas promessas de Deus para a sua vida. É por isso que ele quer que você, então, feche o coração para aquelas promessas que Deus fez em tempo de aflição. Sabe? Quando ele fala que, olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então o inimigo fala, vamos fechar essa janela aqui, né? Deus não cuida de você coisa nenhuma. É o que o inimigo vai colocar no seu coração. Mas o Daniel nos ensina o seguinte, vamos criar o hábito de sempre ter a janela do nosso coração aberta para as promessas de Deus. Tem uma promessa de Deus maravilhosa que muito crente vai descrendo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? Tu e a tua casa. Deus promete bênçãos para você e promete bênção para os seus filhos, promete bênçãos para a sua família, e o inimigo fecha essa janela no seu coração, mas na verdade é o seu coração que está se fechando para as promessas de Deus. Então não deixa. Pastor, não ia ser mais fácil fechar aquela janela, né? Não era muito melhor ele fazer isso? Olha só, por que ele não evitou, né? Porque foi por causa da janela aberta. Veja aí no versículo 11 de Daniel, capítulo 6, foi por causa daquela janelona aberta lá que eles viram que ele estava orando. Olha lá, o versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando a Deus, né? Era só fechar a janela, pastor. Ele era um homem importante, ele deveria colocar um guarda ali para ninguém entrar. Fecha aquela bendita daquela janela, né? Ninguém ia ver, ora baixinho. É só não orar 30 dias, acabou. Era muito mais fácil, né? Mas não, meus irmãos, de jeito nenhum, né? Por que ele deixou a janela aberta? Por que você tem que mostrar para as pessoas, para a sua família,
a fé que você tem nas promessas de Deus. Agora, eu faço essa pergunta de novo. Quem era o homem, qual era o judeu mais importante que existia no tempo de Daniel? Quem que era o judeu mais importante? Era o próprio Daniel. Não tinha uma pessoa mais importante que ele. Ele era o exemplo de todos os judeus. Todos os judeus também estavam olhando para aquela janela do Daniel. Se ele fecha aquela janela, todos os outros iam fazer o quê? Iam fechar a janela também. Veja como era importante aquela janela aberta. Como é importante o que você fala dentro da sua casa, dos irmãos da igreja e da igreja. O que você fala na rua, da sua fé, do seu povo, dos seus irmãos. E aí, se ele fecha aquela janela lá, um judeu podia dizer, eu esperava mais do Daniel, mas se ele está fechando, eu vou fechar também. Não é assim que acontece? Portanto, meus irmãos, ele permaneceu com a janelinha aberta lá, para mostrar para todos, né, que olha, nós acreditamos nas promessas de Deus. Então você tem o primeiro costume, que é não se abalar, não fechar essa janela, e terceiro costume, o último então, o costume de orar. Vamos voltar para o versículo 10 aqui, capítulo 6, versículo 10, quando nós lemos aqui, meus irmãos, no final, que por 3 vezes no dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer, e aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Meus irmãos, a oração era o segredo, meus irmãos, de tanta força que Daniel tinha para enfrentar tantos problemas. Oração. A oração dele, meus irmãos, era a verdadeira comunhão que ele tinha com Deus, com o Pai dele, que era Deus. Fazer do momento de oração um momento íntimo de você e Deus. O que ele está fazendo é o que Jesus mandou a gente fazer. Se você pensar que o Daniel, ele orava 3 vezes por dia, ô louco, mas 3 vezes por dia é muito, hein? É pouco. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, que diz o quê? Orai sem cessar. Então, 3 vezes por dia é menos que sem cessar. Mas aí você vê o Daniel ali orando a Deus, clamando ao Senhor, esse costume maravilhoso que ele tinha, poder clamar ao Deus dele. Quem nos ensina isso é Jesus, ter esse momento só você e Deus. Jesus tinha uma multidão de 5, 10, 15 mil pessoas seguindo ele, ele sumia. De repente, chegava meio de noite, na noitinha assim, ele ia lá para uma montanha, às vezes ele saía para o deserto, às vezes ele ia para os jardins. Como ele foi naquela última noite, no Getsêmani, ele queria ter aquela intimidade com Deus. Mas naquela última noite ele levou 3 com ele lá, né, que era o João, Tiago. Mas ele pediu, fica aqui pertinho de mim, eu vou ali na frente um pouquinho, eu vou ficar sozinho com meu pai ali, eu quero conversar com ele. Será que nós temos esse hábito de ter o nosso quarto de guerra, se assim nós podemos chamar? De poder mesmo dizer assim, não, eu não vou deixar ninguém atrapalhar esse momento meu com Deus, não. Eu vou fazer que nem o Daniel. Eu vou lá, eu vou clamar ao Senhor, tá? Eu vou fazer isso. Eu quero ficar só eu e Deus mesmo, nós dois. Depois se tiver orar na igreja, orar com os irmãos, orar na mesa, isso é uma coisa. Agora, o meu momento com Deus eu não vou deixar ninguém tirar. Daniel, era o costume dele, era o hábito dele orar. Isso é um hábito, meus irmãos, maravilhoso, baseado na palavra de Deus. Lá naquele texto mesmo de Jeremias, capítulo 29. Mas Jesus nos ensinou aqui, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Está vendo? Tem bênçãos para quem ora.
Deus vai te recompensar porque você buscou um momento com Ele. Pedir e dar-se-vos-á. Às vezes, a nossa negligência em oração é a origem de muitos problemas espirituais, problemas materiais, problemas mesmo pessoais que nós temos, é a negligência na oração. Nós temos problema com oração. Você precisa criar o hábito de ter esse momento só você e Deus. Vai roubar o seu tempo no computador, na televisão, vai roubar o tempo às vezes assim em casa ali, mas você precisa desse tempo. Crie esse hábito de estar sozinho com Deus. Olha, tem detalhes dessa devoção dele aqui, irmãos, 3 vezes por dia. Expressava gratidão. Ele está falando no final do versículo 10. Ele dava graça. Agradecer o quê numa hora dessa? Agradecer, meu Deus. Eu quero te agradecer, até por essa lei esquisita aí. Isso vai mostrar a nossa fé, Senhor. Então, que o Senhor possa fazer desse momento um momento maravilhoso. E não somente ele agradece, se você olhar o versículo 11, quando os espias vão lá, ele está fazendo 2 coisas. Ele está orando sim, ele está conversando com Deus, aqueles pedidos normais que podemos pedir, mas aí você encontra uma segunda palavra aí no versículo 11, que é súplicas. Jesus, ele nos ensinou a orar, ele orou a noite inteira, ele orou para escolher os 12 apóstolos, ele estava sempre em oração com o pai dele, mas teve um momento na vida dele, que o livro de Hebreus, no capítulo 5, diz que ele estava em oração, súplicas e lágrimas. É o momento do Getsêmani. Sabe? Vai ter um momento na sua vida que é muito problema. Ou é um desejo ardente que você tem, a respeito de alguma coisa que lhe falta, e você sente que aquilo lhe faz falta. Se você não alcançar só em oração, você busque em súplicas ao Senhor. Como o Senhor Jesus, deixe Deus decidir se Ele vai te dar ou não. Mas acredite, às vezes nós não chegamos nesse ponto da súplica. Jesus, ele ultrapassa o ponto da súplica, a ponto que o seu corpo minava o quê? Grandes gotas de sangue. Mas era uma luta ali, era ele lutando, meus irmãos. Pai, afasta de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, ó Pai. Seja feito o quê? A sua vontade. Ele fazia isso como costume. O Daniel, mas suplicar para quê ali, né? Imagine, irmãos, que ele vai ser jogado na cova dos leões. Às vezes, olha, vai dizer assim, que um cachorro, uma vez eu tinha um cachorro chamado Duque, que fez uma confusão na rua lá, tinha um Rottweiler lá, eu fui lá chutar o Rottweiler, mas eu vou falar uma coisa para você, eu desse tamanho chutar um Rottweiler é covardia, né? E fico pensando, eu não tenho mais coragem de fazer isso, sabe? Aquele dia eu não sei o que eu tinha na cabeça. Depois que eu vi que eu fiz aquela bobagem, eu corri para dentro. Vai que esse cachorro me engole vivo aqui. Agora, pensa bem, ser jogado na cova dos leões. Senhor, me dá força, Senhor, para que eu suporte a dor, suporte esse momento. Então você sabe que você vai passar por alguma coisa ruim, você clame a Deus, me dá força, Senhor, para que eu não te envergonhe, para que eu não fique lá, te envergonhando na frente de todos, para que eu possa ser um exemplo nesse momento de grande aflição, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de todos os judeus que passarem por isso também, porque ele está ali, meus irmãos, para clamar por ele. Ele mostra no livro dele que ele clamava por toda a nação. Então, por isso, sabe, 3 costumes maravilhosos. Não se abalar, só no versículo 10 aqui, né? O costume de ter essa porta de esperança aberta, das promessas de Deus, e ter o costume de orar sempre. São bons costumes, que nós aqui da Igreja Batista da Fé, se a nossa igreja, irmãos, implantar isso como um costume, a igreja, os irmãos da igreja realmente colocar isso como um alvo nas suas vidas,
Eu acredito que a igreja não somente cresce espiritualmente, mas ela cresce em todas as formas, não há dúvida disso. Qual que foi o resultado? Nem sempre aos esperados, né? Por quê? Porque ele foi lançado, meus irmãos, na cova dos leões. Né? Vamos dizer que ele pediu, é provável que deve ter pedido, Senhor, se puder não ser jogado na cova dos leões, né? Mas aí ele foi jogado na cova dos leões. E se eu for jogado na cova dos leões? Bom, você pode ser devorado lá, né? Como você pode ser livrado lá, né? Deixa Deus decidir. No nosso caso aqui, a gente vai ver a semana que vem que ele não foi devorado. O que nós queremos ensinar hoje é sobre esses hábitos maravilhosos baseados nas promessas de Deus que nós, como crentes, temos que adotar. Adote esses hábitos. Amém?